Tribunal Superior do Trabalho, o paulistano Ives Gandra Filho esteve na presidência do TST nos últimos 2 anos. Com mais de 30 anos dedicados à Justiça do Trabalho, em seu gabinete não cobra horário dos servidores e adota práticas modernas como produtividade e alcance de metas. Ele já foi assessor especial da Casa Civil e professor da Universidade de Brasília. Disciplinado, sua biografia está ligada ao magistrado e à vida religiosa. Inclusive, adotou o compromisso de castidade. Ives Gandra Filho tem várias obras jurídicas publicadas, mas nunca deixou de lado sua paixão pela literatura, gosto que herdou do pai. Nesta conversa, ele fala sobre os impactos da reforma trabalhista no país nas mudanças no número de processos recebidos pelo TST, revela o fascínio pelo realismo mágico na literatura e a dedicação espiritual que leva para a vida e para o trabalho. Ministro Ives Gandra Filho, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que fico contente de atender o convite. Ministro, o senhor presidiu aqui o Tribunal Superior do Trabalho até o início deste ano, num momento que foi um momento de transição na legislação trabalhista. Aproveitando agora esse 1º de maio, eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz do momento, quais são os principais desafios da Justiça do Trabalho no momento, já com essa nova legislação? Justamente implementar a nova legislação. O que nós vemos é que ela conseguiu cobrir uma série de lacunas que havia antes na CLT. A CLT não tinha nenhum dispositivo sobre danos morais, hoje nós temos todo um marco regulatório. A questão da terceirização estava dependendo só de uma súmula do TST. Hoje nós temos uma lei específica da terceirização. Novas tecnologias estavam aí e não havia também marco regulatório como o teletrabalho. E o próprio trabalho intermitente, esses contratos, vamos dizer assim, atípicos, tudo isso aí era, vamos dizer assim, lacunas que a CLT tinha e que a legislação nova da reforma trabalhista veio a suprir. E na parte processual, com a colocação, por exemplo, de honorários de sucumbência, no caso também do empregado, e a própria questão de você criar um filtro seletor de questões transcendentes para o Tribunal Superior do Trabalho, para só julgar realmente os grandes casos, o que nós tivemos? Já um impacto positivo na sociedade. Por um lado, aumenta o nível de emprego, porque as empresas se sentem mais seguras para contratar, e por outro lado, uma redução substancial do número de ações. Tanto que em muitos estados até 60% do número de ações diminuiu. Por quê? Porque agora o processo é um processo responsável. Aquele que vier litigar, entrar com reclamação, vai pedir efetivamente aquilo que não recebeu. E as próprias empresas, na hora de recorrer, sabendo que vão ter que passar por esse filtro seletivo, vão pensar muito antes de contestar uma determinada decisão de TRT. Antes era uma enxurrada sem rumo, digamos assim, ou exagerada mesmo? Era tanto que nós chegamos a 2 milhões de ações trabalhistas por ano. E, ao mesmo tempo, o TST aqui estava com um estoque de praticamente 300 mil processos para julgar. O que significa? Que um trabalhador que entrava com uma ação, ele podia passar aqui 5, 10 anos esperando um resultado. Mas aí não tem algo que se possa questionar se realmente é saudável em termos do dia a dia do trabalhador? O fato de certa forma, haver um temor maior de recorrer à justiça? É um certo temor maior de recorrer? Vamos dizer que antes, como não havia essa possibilidade de arcar com nenhum ônus o trabalhador, muitas vezes pedia até coisas que eventualmente já tivesse recebido. Quer dizer, os pedidos eram muito amplos e bastava o desejo de entrar com a ação, já entrava. Isso fazia com que nós, juízes do trabalho, não dessemos conta de uma demanda tão grande. As pautas, na primeira instância, eram muito extensas. Então, o que acontecia? Você marcava a primeira audiência para daqui a um ano.
Hoje, duas coisas realmente aconteceram. Uma é redução substancial do número de ações. E a segunda, uma adequação do valor dessas ações. Antigamente se pedia assim valores muito altos, muito elevados. Hoje já se está pedindo aquilo que realmente o trabalhador tem condições de provar que não recebeu o que a empresa lhe está devendo. Ministro, o Brasil está aí adequado ao que acontece, por exemplo, de legislação mais avançada trabalhista no mundo? Sim, porque na reforma trabalhista, essa reforma recente, seguimos muito a espinha dorsal do que foi a reforma na Europa. França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, 5 países, que fizeram reforma trabalhista nesses últimos 10 anos, todas tiverem como linha principal a flexibilização da legislação, ou seja, prestigiar a negociação coletiva, aquilo que eles passaram a chamar na Europa de flex security. A flexibilidade é que dá segurança ao trabalhador. Quando você tem uma legislação muito rígida, as empresas pensam 10 vezes antes de contratar mais um trabalhador. Agora, quando a legislação é mais flexível e você pode estabelecer, através de acordos e convenções, condições para cada época, né, num período de crise econômica, você reduz um pouco algumas vantagens, compensa com outras vantagens sociais, o que economicamente não puder dar, isso faz com que se mantenha o emprego, e ao mesmo tempo aumente o número de vagas, porque as empresas se sentem seguras. Quando a legislação é rígida, você começa a fazer com que haja um maior desemprego, e quando aumenta a demanda de ações, uma ação é capaz, às vezes, de uma pequena empresa quebrar, e aí aquela proteção aparente de uma legislação rígida acaba sendo a proteção de papel. E o que eu desejo, e sempre defendi, que a flexibilização é uma proteção muito mais eficaz para o trabalhador. O brasileiro, então, o trabalhador brasileiro tem que comemorar nesse dia 1º? Sim, porque confiando, primeiro, nos seus sindicatos, no sentido de defenderem aquilo que seriam reivindicações justas, e ao mesmo tempo perceberem, essa percepção que muitos sindicatos e líderes sindicais têm que ter, é do momento e do segmento. Puxa, esse segmento, nesse momento, não tem condição de dar um reajuste como nós gostaríamos, mas nós podemos trocar um reajuste maior por uma garantia de emprego de maior tempo. Então isso aí é vamos dizer assim, vai estimulando as empresas e os sindicatos a encontrarem para cada segmento a melhor forma, a melhor fórmula, que não somos nós juízes e muito menos o legislador que vai encontrar. É o segmento mesmo, né? Como é que é o seu dia a dia de trabalho, ministro? Eu procuro chegar cedo, aqui no tribunal, tenho os dias de sessão, de julgamento, e procuro estar em contato com todos os meus assessores, fazendo revisão das minutas que eles preparam de votos e despachos. Então discuto muito com eles aquelas teses que são as mais importantes, e sento para redigir aqueles votos que têm uma maior densidade. Mas eu confio muito na minha assessoria também. Por quê? Porque na medida que a gente vai treinando as pessoas, elas vão respondendo positivamente. Então hoje eu me orgulho muito também da minha assessoria jurídica e administrativa do gabinete. É verdade que o senhor não é assim de cobrar horário dos funcionários, mas cobrar produtividade, assim, também tem uma forma de lidar mais flexível nesse dia a dia? Como é que funciona isso na prática? Eu estou cada vez mais convencido que o que mais faz com que a pessoa se engaje
num determinado trabalho e cumpra as suas metas, é não estabelecer um horário fixo de trabalho, é estabelecer metas, e no caso eu estabeleço cotas de número de minutas, de votos e despachos que devem ser confeccionados para eu depois poder revisar, e se cumpre essa meta, e eu estabeleço metas realmente exigentes, muitas vezes vem, às vezes num sábado, num domingo, trabalhar em regime de hora extra, eu dou um mês de férias a mais. Então, a cada 5 meses de trabalho, quem cumpriu a cota, as cotas, como nós juízes temos 2 meses de férias, também eles entram em férias junto comigo. Quem não cumpriu, continua até cumprir. Então a pessoa mesmo se administra. E isso tem sido tão positivo que antes de eu vir para a presidência do tribunal, eu estava com o meu gabinete absolutamente em dia. Sem atraso daquelas pilhas de processos. Quer dizer, quando entrei no tribunal, tinha recebido em torno de 12 mil processos e estava com o meu gabinete praticamente. Quando nós dizemos em dia, é em torno de 3 dígitos de processos, né? Porque antes eram 4 dígitos. Ministro, eu sei que o ambiente jurídico é somente um do seu dia a dia, né? Porque assim, de tudo que eu já li sobre o senhor, já vi de declaração sua, além do ambiente jurídico, o seu dia a dia também tem uma composição muito forte ali com um tripé, que é o ambiente jurídico, a religião e a literatura. Qual o peso desses 3 temas no dia a dia? Eu tenho, mais do que um tripé, eu tenho uma hierarquia de valores. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, e lazer, hobbies em 4º lugar. Agora, se me perguntarem quanto tempo de dedicação a Deus, no fundo é o dia inteiro. Por quê? Porque é o sentido do que eu estou fazendo. Estou procurando trabalhar por amor a Deus e para servir ao próximo. E como é que a gente faz isso no trabalho? Procurando trabalhar da melhor forma possível. Então, o que eu imagino? Quanto mais competente eu for no meu trabalho, quanto melhor eu conhecer o direito, quanto melhor eu conhecer as circunstâncias daquilo que eu estou tendo que resolver, eu vou estar servindo melhor o próximo, porque eu vou estar fazendo justiça. Portanto, por exemplo, eu procuro ir, né, ter a minha vida espiritual, eu vou à missa todos os dias, e esse é o meu alimento. Mas a missa é um momento. Depois eu tenho que viver, vamos dizer, a missa do dia inteiro. O que é? É o sacrifício que eu ofereço a Deus daquilo que custa. Então, se me perguntar o que custa uma sessão de tribunal a todos nós juízes, custa, porque nós temos que ficar um dia inteiro resolvendo problemas e às vezes os debates, as discussões são mais acaloradas, mais acirradas, às vezes as posições são mais antagônicas, e nesse momento é que quando nós nos lembramos de Deus e nos lembramos que eu estou aqui não para... um juiz não ganha nem perde, eu estou para tentar encontrar a melhor solução. Nós vemos também a parte, o colega, o advogado, o promotor, né, como colaboradores. Então vamos tentar juntos chegar à melhor solução. Ministro, por falar em momento, qual foi o momento assim que o senhor percebeu que queria ter uma atuação mais forte nessa sua vida cristã, religiosa, e assumir o compromisso de pobreza e de celibato? Às vezes as pessoas, como, vamos dizer assim, o Opus Dei, que é a instituição à qual eu pertenço, vamos dizer assim, dentro da igreja, é uma instituição muito nova, porque a igreja tem 2000 anos e o Opus Dei vai completar 90 anos, então dentro de 2000 anos é novo. Às vezes as pessoas não compreendem perfeitamente a vocação daquele que, sem fazer voto, porque eu não fiz voto de pobreza nem de castidade, mas me comprometi diante de Deus, um compromisso que não é
voto, mas de natureza contratual, eu me comprometo a viver essas virtudes, foi quando eu tinha já 17 anos, estava ainda no colegial, e vi que Deus me chamava por esse caminho. E em que sentido? De viver no meu trabalho, quer dizer, eu estava arrumando a fazer faculdade de Direito, encontrar Deus nesse trabalho e dedicar toda a minha vida a encontrar Deus nesse trabalho e procurar aproximar os outros de Deus através desse trabalho. Então, no fundo, vamos dizer assim, é uma vocação de colaborar, de ajudar o próximo através do seu trabalho bem feito. A gente vai continuar essa conversa, ministro, até para o senhor passar para a gente outras mensagens, até da parte de literatura, que eu sei que o senhor realmente aí é um leitor voraz. É no próximo bloco, daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta, hoje eu converso com o ministro Ives Gandra Filho. Ministro, eu sei que o senhor lê muito, não é só livro jurídico, o senhor tem vários livros escritos também, mas além da leitura e da escrita jurídica, o senhor aí vai para o lado da ficção, do mundo mágico, né? Não basta lembrar aí sua paixão com a trilogia do Senhor dos Anéis, fez até o mundo do Senhor dos Anéis, né? Escreveu esse livro. A minha dúvida é por que essa trilogia? O que é que essa trilogia representa? O que é que traz ali daquela obra para o seu dia a dia? O contato que eu tive com o Tolkien foi nos anos 80, quando eu li a primeira tradução brasileira do Senhor dos Anéis. E vi o valor intrínseco dessa trilogia, porque ele consegue, através da literatura fantástica, trazer para nós o que é a alma humana, o que é o ser humano nas suas grandezas, nas suas misérias, e ao mesmo tempo colocar nessa luta entre o bem e o mal, que não existe alguém que é o mal, alguém que é o bem. Nós todos temos as nossas fraquezas, temos todos os nossos grandes ideais, e ele coloca num ambiente e numa descrição tão atrativa e coloca, né, os dilemas que todos nós temos, especialmente numa imagem que eu achei fantástica, a do anel. O anel, que todos nós temos o nosso anel, alguma coisa que para nós nos apegamos, e aquilo vai muitas vezes fazendo com que nós deixemos outras coisas. Então, para alguém é o trabalho, para outro é uma pessoa, para um outro é o dinheiro, para outro é um prazer, e que nós precisamos nos desprender. E você vai vendo ao longo de toda a saga do anel, aqueles que conseguem ter esse autodomínio e aqueles que se deixam corromper. Quando saíram depois os filmes e saíram os outros livros, eu quis me aprofundar, não só na obra, mas também no autor. Esse mundo mágico sempre fez parte, é uma tentativa, de certa forma, sair assim, um pouco desse dia a dia tão árido? O gosto pela literatura veio de meu pai. Desde 5, 6 anos de idade, que meu pai comprava livros, né, adequados à idade, e lia ele o seu, sentado comigo e com meus irmãos lendo os nossos. Então já adquirimos esse gosto. Meu pai deve ter em torno de 30 mil livros, né, entre escritório, apartamento, casa. Então esse gosto veio de meu pai, e o fato de eu ler 10, 12 livros simultaneamente é a mesma coisa. Meu pai tem a pilha dele, ele vai lendo todos simultaneamente. Agora, também o gosto pela literatura fantástica vem dessa tendência, muitas vezes, nossa, de as dificuldades, os embates, muitas vezes o cansar, né, do dia a dia do trabalho, você ter, como dizia o Chesterton, que é também um desses que escreve muito sobre a literatura fantástica, a literatura de ficção como uma forma de evasão boa, ele diz que nós descansamos
pensando num outro mundo, né, mas que tenha relação com o nosso. Você vai compreender melhor o ser humano, entrar mais na alma humana, mas num outro universo. Uma das coisas que mais me atrai nessa cultura pop, nessa literatura de cultura pop, que, por exemplo, vem da Rowling com toda a sua saga do Harry Potter, ela consegue, de forma satírica, irônica, mas muito realista, mostrar quais são os dilemas, as contradições do nosso mundo. Então, o que seria o mundo dos trouxas tá muito retratado e bem no mundo dos bruxos. Se você pega os professores, quem não pegou nenhum professor na vida que é retratado nos professores de Hogwarts? Você se identifica com um ou outro personagem e identifica tantos personagens com aqueles que você está convivendo. E essa é a atração dessa cultura pop. Eu nunca perdi o meu contato com a juventude, nunca perdi o meu contato com a universidade, com os jovens, ajudo a coordenar um centro de atividades culturais. Você, se quer, até como pai, como professor, compreender os problemas da juventude, você tem que entender a cultura em que ela está inserida. Quando você se interessa e mostra interesse, mostra conhecimento por essa literatura, você tem, vamos dizer assim, se habilita a ser compreendido por eles, pelos jovens, porque eles veem que você os tenta compreender. Muito do conflito de gerações que nós temos por aí é por, às vezes, não sabermos nos interessar e gostar daquilo que o outro gosta, o outro admira e valoriza. O senhor falou sobre o escritor inglês Chesterton também, que era ali considerado o mestre do paradoxo, o príncipe do paradoxo. O que o senhor diria que daquela obra dele daria para comparar com os paradoxos atuais, por exemplo? É que ele vai apontando as contradições do seu tempo, que são muitas das contradições do nosso tempo. Mas ele sempre o faz com otimismo. Então ele mostra os erros. Ele tem um livro dele que chama Heretics, que ele foi mostrando todas as falhas dos racionalistas da época dele. E colocando o dedo na chaga e apontando claramente os defeitos de todos esses escritores. Até que um escritor disse assim: olha, eu vou levar a sério as críticas de Mr. Chesterton o dia que ele disser no que ele acredita, o que ele defende, qual é o seu credo. Aí ele escreveu o Ortodoxia. E no Ortodoxia é, no fundo, o livro que ele conta o processo de conversão dele. Mas, ao mesmo tempo, de forma tão atrativa, tão otimista, que isso é das coisas que mais me faz admirar o Chesterton. E é o que eu vejo que falta no nosso tempo. Eu posso divergir de ti, Rosiane, em uma série de temas e nós sermos muitíssimo amigos, e com as nossas divergências. Por quê? Porque não levamos para o campo pessoal aquilo que é uma divergência de opinião política, econômica, social, cultural. O Chesterton, um dos melhores amigos dele, era o Bernard Shaw. Não tem duas pessoas que mais diferentes em termos de pensamento. Um ultra pessimista, outro super otimista. Eles se atacavam, mas com uma classe de brincadeira e sempre se respeitando. Eu te diria que às vezes que eu estou um pouquinho deprimido, um pouco chateado, basta eu ler um pouquinho do Chesterton, o bom humor volta imediatamente. Seria a sua dica de leitura aí para todos? Uma boa dica, o Ortodoxia. Ministro, e o senhor se considera paradoxal de alguma forma? Eu, que gosto de filosofia, já escrevi alguns livros de filosofia. Às vezes eu digo a mim mesmo: puxa vida, como eu gostaria de ser tranquilo, aquele aristotélico tomista que, vamos dizer assim, enfrenta os problemas com a lógica, aplica aquela lógica jurídica e chega à conclusão
é essa e tomo essa decisão. Só que muitas vezes, diante de tantos dramas e tantas dificuldades, às vezes eu acabo pensando se eu não sou um existencialista cristão, né, com todas as angústias, com todos os dilemas, com todas as preocupações. Tenho os meus embates, às vezes, né, o que aconteceu nesse período de presidência, né, o meu grande dilema durante todo esse período de presidência era: eu, por um lado, tenho as minhas opiniões, tenho as minhas convicções, né, sobre o que eu acho melhor para a justiça do trabalho, para proteger o trabalhador, para implementar a produtividade, mas eu vejo que muitos colegas pensam diferente. Então, quantas vezes eu deixava de expor as minhas posições com muita clareza, exatamente pensando que eu estava na posição de presidente. Às vezes não, às vezes falava claramente e via que para alguns colegas aquilo os feria. Então são aqueles dilemas que nós temos a dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio. E o equilíbrio o senhor acredita que é possível, sim, inclusive nesse Brasil, nesse momento tão cheio de divisões? Sempre acreditei, porque se nós vencermos preconceitos, acho que o ponto está aí. O preconceito é um preconceito. Eu não te conheço ainda, mas já tenho um pé atrás em relação a você, porque eu ouvi isso, ouvi aquilo. Ou você em relação a mim. Vamos nos despir dos preconceitos e vamos começar a ouvir mais o outro. E, ao mesmo tempo, confiar mais no outro. Então, aquilo que eu procuro, né, é me despir de preconceitos e tentar pegar aquela realidade, essa situação, ou conhecer essa pessoa, né, ouvindo. E ponderando, né, aquilo que eventualmente não é verossímil, não é... Ministro, muito obrigada pela conversa, já acabou. Eu nem acredito, ficaria aqui muitas outras horas, porque o senhor está passando aí realmente tanta tranquilidade, tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu que fico agradecido por participar desse programa, Rosiane, e a sua simpatia eu acho que ganha não só todos os que assistem, mas também os entrevistados. Muito obrigada, ministro.